Honras vãs. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrina que são mandamentos de homens. Vamos ver que momento da passagem Jesus fala isso no Evangelho. Ele diz assim: tradição dos fariseus. Reuniram-se junto dele os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém, vendo que alguns dos seus discípulos comiam os pães com mãos comuns, isto é, não lavadas, pois os fariseus e todos os judeus não comem, se não lavam as mãos com o punho, agarrando a tradição dos anciões. E chegando da praça, não comem senão se mergulharem, tomarem banho totalmente. E há muitas coisas que receberam para agarrar, imersão em água, de copos, jarros e vasilhas de bronze. Esse aqui é uma Bíblia espírita traduzida do original. É a única Bíblia espírita. Devido a muitas traduções ocorrerem, foram se perdendo os contextos. Então, hoje a gente lê uma Bíblia, temos que tomar muito cuidado, que ali foi inserida coisas que não existem e nem existiam na época. Os fariseus e os escribas interrogaram: por que não andam os teus discípulos segundo a tradição dos anciões, mas comem o pão com as mãos comuns? E aí então Jesus disse: os fariseus estavam chocados, os saduceus também, com a maneira como Jesus conduzia os apóstolos, né, e os seus ensinamentos. Jesus ele não se limitava às tradições das religiões, ele comparava. Se uma religião tinha um determinado costume, uma determinada tradição, e isso não chocava com os ensinamentos de Deus, ele tranquilamente cumpria elas. Mas se chocava, ele ia contra e impunha a vontade de Deus. Então, quando ele chegou, uma delas era essas coisas de lavar a mão, normas de etiqueta, de higiene, que era inserido dentro da religião. Então, Jesus era bem claro que isso aí não era para ele ensinar, né? Isso a humanidade ia evoluir, cada um ia ter sua maneira de encontrar o porquê. A proposta de Jesus é dar ensinamentos para o espírito imortal, certo? Então, e aí ele está dizendo assim, mas como começaram a cobrar ele de muitas coisas, por exemplo, não podia se trabalhar no dia de sábado. E ele sai para pregar, ele sai para ensinar, e aí vai todo mundo em cima dele, mas isso é proibido pela lei. Ele fala, se um boi cai num buraco, numa vala, né, um animal seu, você vai deixá-la morrer porque é dia de sábado ou você vai salvá-la? Aí todo mundo diz, vai salvá-la, então, pois é, porque isso aí tem dinheiro, né? Então ele mostrou para nós que nós somos hipócritas. É isso que ele quer falar. Então ele vai falar disso assim, disse, hipócritas, está dizendo. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, como está escrito. Isaías já havia dito que os fariseus eram hipócritas. Este povo com lábios me honra, mas o seu coração está muito distante de mim. Em vão me adoram, transmitindo ensinamentos que são preceitos de homens. De lá para cá, né, gente, a gente viu muita coisa em nome de Jesus, mas de Jesus não tem nada. É dos homens querendo engrandecer, falando que é de Jesus. A atualidade do cristianismo oferece-nos lições profundas relativamente à declaração acima mencionada. Ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã em seus institutos não passou de sopro, sem renovações substanciais, porque logo após o ministério divino do Mestre,
vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando, em verdade, separatismo e destruição. Os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis de reis, de religiosos e políticos que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos de suas luzes. Todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus. Os príncipes expediram mandamentos famosos. Os clérigos publicaram bulas e compêndios, e os administradores organizaram leis sérias. No entanto, em vão procuraram honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos, porquanto o mundo de agora ainda é campo de batalha de ideias, qual no tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós, apenas com a diferença de que o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório e a corte de César possuem hoje outros nomes. Importa reconhecer, desse modo, que, sob o esforço de tantos anos, é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, não segundo os homens, mas de acordo com seus próprios ensinamentos. Então vamos agora comentar, reler e vamos comentando parágrafo a parágrafo. A atualidade do cristianismo oferece-nos lições profundas, relevante à declaração acima mencionada. Essa declaração veio estar comentando a fala de Jesus, que os homens o honram, mas ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, e não os mandamentos dele, do Cristo. Então ele mostra aqui que existem lições mais profundas no cristianismo. E está afirmando, de uma certa forma, que o cristianismo não deveria ser essa superficialidade que é. Não deveria ser utilizado apenas para rituais e cerimônias, mas deveria ser procurado, pesquisado para estudos aprofundados nossos. Que se tivéssemos nos detidos a estudar profundamente os ensinamentos de Jesus, não teríamos criado tantas religiões, tantos templos, tantas cerimônias, tantas vestimentas, tantos apetrechos, né? Porque nós estaríamos muito mais detidos a compreender o sentido verdadeiro dos seus ensinamentos. E quando estamos estudando profundamente algo, não estamos preocupados com a capa, com o que está por fora do conteúdo, e sim a profundidade do conteúdo. Mas não aconteceu. Ninguém duvida, ele está dizendo, do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente. Hoje nós sabemos que no Ocidente a religião cristã é forte, sobre diversas denominações, mas ela é forte, é cristã. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã em seus institutos não passou de sopro. Está falando assim, que não está hoje passando de superficialidade, que as religiões, seja qual nome for, não deve permanecer na superficialidade do cristianismo. Deve ser ousado. E aí, sem renovações substanciais, porque logo após o ministério divino do Mestre, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando em verdade separatismo e destruição. Quando estudamos as religiões, e nós temos um módulo no nosso estudo aprofundado da doutrina espírita, nós temos um módulo
em que a gente estuda todas as religiões, porque o que a gente percebe é que, em profundidade, todas são iguais. Cada um da sua maneira própria de falar, de tocar no assunto, mas todos tocam dentro do mesmo assunto. No entanto, o que criou as diferenciações e dentro das mesmas denominações, por exemplo, cristã, aí tem hoje parece que são 10 mil e poucas denominações de igrejas cristãs no mundo. É muita interpretação, né? Mas quando a gente vai ver o que existe de diferente entre essas denominações cristãs, é exatamente a superficialidade. É que uma veste branco, outra não veste branco, uma pula, outra não pula, uma reza de joelho, outra reza de pé, uma fala 10 vezes a mesma oração, uma fala só uma carrega um apetrecho pendurado, o outro não carrega, um aceita a imagem, outro não aceita a imagem, um é a igreja enfeitada, outra igreja mais simples, um pode falar isso, outro não pode falar isso, aquilo, um existe. Enfim, quando vamos na profundidade dessas religiões, vamos perceber que, no fundo, é quase tudo igual, mas que ficam brigando, separando e se distanciando na superficialidade. E como o orgulho do homem, ninguém quer perder, ninguém quer ceder. Se ficássemos mais detidos na profundidade dos ensinamentos de Jesus, talvez desapareceria tudo isso. E todos nós teríamos apenas uma única religião, chamada cristã. Mas, no entanto, hoje é impossível. E cada vez surge mais e mais religião com denominação cristã. Para que nós tenhamos uma ideia. E tá mesmo aquela que se diz dar origem ao cristianismo, já está subdividida em mais trocentas. Não há nenhuma igreja, nenhuma religião cristã hoje que já não está surgindo. Para nós termos uma ideia. Então, por quê? Porque enquanto ficarmos na superficialidade do que o fulano veste, do que o fulano não veste, do que é, se a imagem é adorada ou não é adorada, se acende de vela, se não acende de vela, se reza de joelho, reza de pé, se fala 10 vezes ou 5 vezes, se o nome disso é nome daquilo, se o nome daquilo não é... Enquanto tivermos nisso, que não é nada o que Jesus ensinou, e Jesus não falou nada de vestimento, não falou nada de adoração de imagem, não falou nada de juramento, não falou, aliás, proibiu o juramento, não falou nada, enfim, tem tantas coisas que nós criamos que são ordenações, propostas e conceitos puramente humanos. Não tem nada na Bíblia que se referencia a isso. E é aí que entra as contendas, as brigas e as discussões que fazem grupos se separarem de grupos. Uns aceitam, outros não aceitam, etc. Tá? É isso que ele está falando. Então, de lá para cá, o que houve é semear separatismo e destruição. E por que o Espiritismo aceita mais por ter estudado as outras religiões? Ele percebe que, no fundo, é tudo igual. E já começa a observar o exagero que alguns dão à superficialidade, deixando de lado a profundidade. Compreenderam? Nós fazemos muito isso. Tá? Se eu e Janete, se eu sou espírita, estamos falando, e ela também, que o ensinamento do Cristo é o amor, estamos falando a mesma língua. Tá certo? Mas se ela acha que para falar do amor tem que vestir de branco, e eu acho que para falar do amor posso ter qualquer roupa, qual é a diferença? Nenhuma. Exatamente isso. Tá bom? Os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis de reis, de religiosos e políticos que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos de suas luzes. Isso é o que nós mais estamos... E agora, nesse século agora, né, está surgindo cada vez mais
todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus. Os príncipes expediram mandamentos famosos. Os clérigos publicaram bulas e compêndios. Os administradores organizaram leis célebres. No entanto, em vão procuraram honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos, porquanto o mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias, qual no tempo em que Jesus veio pessoalmente a nós, apenas com a diferença de que o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório e a corte de César possuem hoje outros nomes. Aqueles que um dia se autoelegeram na época que o Cristo foi, depois da crucificação de Jesus, detentores, possuidores do dom de se comunicar com Deus, se elegeram pela força, intérpretes dos ensinamentos de Deus na Terra, esses nunca deixaram os seus pedestais. Nunca desceram. E, com o tempo, a evolução natural do ser humano é ir buscar os ensinamentos na fonte. Passado o tempo, de lá houve várias revoluções, porque homens notáveis cresciam ali dentro do seio dessas religiões e enxergavam problemas, dificuldades, erros, e dali eles saíam dividindo em grupos, lutando por direitos que eles enxergavam que o povo não tinha. Então, de lá para cá, houve muitas revoluções dentro da chamada igreja cristã, e essas revoluções haviam muitas separações, grande parte delas eram, sim, para trazer os ensinamentos até chegar como nós hoje. Ninguém é formado em absolutamente nada e nós podemos interpretá-los, os seus ensinamentos, né? Podemos estudar, não precisamos ter X ou Y de estudo de teosofia, de alguma coisa nesse sentido. E não existe para nós, chegamos a uma conclusão muito simples, que quanto mais pessoas souber interpretar os ensinamentos do Cristo, menos líderes necessitaremos, menos intermediários entre Deus e o homem. Quanto mais ignorantes formos, mais necessitaremos de intérpretes. E aí está o problema desses intérpretes. É que eles são também humanos e podem errar. Tá certo? Então, a ideia é instruir o povo, evoluir o povo, e que cada um busque dentro de si a inspiração, a intuição e guie-se. Certo? Porque Deus está fora e dentro de todos nós. Importa reconhecer desse modo que, sobre o esforço de tantos anos, é necessário renovar, aí ele está falando, a compreensão geral e servir ao Senhor. Ele está falando assim, embora a gente ainda não fez, mas deveríamos fazer, era já por anos e anos de luta e sacrifício de tantos mártires que morreram incinerados em praça pública, de tantos santos para aqueles que acreditam perseguidos, né, maltratados e assassinados, por tantas pessoas que já tentaram trazer a pureza do cristianismo até o dia de hoje, porque graças a eles, a esses homens que deram suas vidas, é que nós temos o cristianismo agora tão simples conosco. Então, que é necessário, tudo isso é renovar essa maneira nossa de ver. Renovar
para poder servir ao Senhor e não a homens. Renovar a forma como eu busco o conhecimento, como eu estudo o conhecimento e como eu sirvo a Deus. Não segundo, ele está dizendo, os homens, mas de acordo com seus próprios ensinamentos. Eu digo bem às pessoas assim, muitas pessoas dissociaram de religiões devido à quantidade de regras, normas que são colocadas em cima dos fiéis, que quando eles vão à Bíblia não existem nada. Às vezes na Bíblia, vamos supor que ele encontra 20 regras para se seguir fiel. Mas para seguir uma determinada religião, ele tem que incorporar 150 regras. Aí as pessoas dizem assim, Guto, eu preferi seguir minhas 20 e largar a religião de lado, com as regras dela. Estou lutando para seguir as 20 bíblicas. Imagina se eu vou seguir as 150 pelo fulano, pelo ciclano, ou pelo beltrano. Ou para enaltecer uma ou outra corrente religiosa. E nós vamos encontrando muitas pessoas hoje em dia desiludidas com a religião. Exatamente por isso, né? Esses penduricários, essas colocações, essas cobranças que não são legítimas do Cristo. E em nome de quem? Dos homens. Para valorizar quem? A religião, como se fosse um partido político. E religião não é partido político, né? Então, inclusive, existe hierarquia dentro das religiões, que é mais interessante ainda quando, na época de Jesus, não existia hierarquia. Então, quando a gente vai vendo, é isso que fez com que as religiões criassem em torno delas essa visão que a massa está tendo. E é por isso que nós estamos dizendo sobre honras vãs. É verdade que precisamos da religião. Não é possível eu ficar sem uma religião. E alguns vão dizer assim, é possível sim. É possível sim. Olha, uma religião não é somente o nome de uma bandeira. Na verdade, a religião ela se inicia através de uma revelação vindo do mundo espiritual, não do mundo humano. Então, não é uma revelação humana, é uma revelação espiritual. Essa é a base da religião. Dali começa a base da religião. No caso, por exemplo, todas as religiões que eu conheço têm uma base divina, de uma revelação vindo extracorporal, do mundo extrafísico, do mundo espiritual, seja o nome que a gente der. Então, por isso eu digo assim, eu não tenho como dizer, eu não tenho uma religião, eu sou uma religião, ou a religião está dentro de mim, impossível. Eu não tenho essa condição de ter essa revelação vindo da espiritualidade. Segundo, né? E após essa revelação, há um grupo de espíritos que tem projetos, né? Existe um avatar, existe alguém que dirige essas revelações à humanidade, que direciona isso à humanidade. Nós tivemos Buda, Zoroastro, Krishna, Maomé, Jesus. Então, também não dá para eu ser um avatar do nada. Agora, daqui por diante, eu sou uma religião de mim mesmo, né? E eu não tenho como ter esse dom do avatar. No entanto, o que eu quero dizer é que o problema não está nos ensinamentos da religião, para que as pessoas entendam isso. Não está no cristianismo, no Novo Testamento, nos livros cristãos. Não está no livro de Buda, no Tao Te Ching, de Lao Tse, no livro dos mortos dos egípcios. Nas revelações não se encontra no Torá. O problema está na interpretação dos homens. Então,
Quando eu falo que me desassocio, que me separo, que não quero seguir uma religião, talvez eu quisesse dizer que não quero seguir nas religiões dos homens. Mas, ainda assim, eu preciso da religião divina. Não tenho como eu ser. Porque eu não tenho como hoje ter acesso ao ensinamento de Jesus se não for através de um livro da Bíblia, o Novo Testamento. E este livro é utilizado por uma religião. Então, não tem como. Se o livro que é utilizado na religião é bom para eu estudar e conhecer as propostas de Jesus, então eu estou reafirmando que o problema são os homens e não os livros e os ensinamentos. Então nós não deveríamos nos afastar das religiões e sim procurar estudar mais aprofundado, levando a sério, para ultrapassar a barreira que nós chamamos das religiões sociais. Toda religião tem uma barreira social. E muitos de nós só vivemos nessas barreiras, nessa nata social da religião. Festas, comemorações, né? E dizemos que somos da religião. Frequentamos as reuniões, né? Os encontros, vamos em todos os encontros, ou seja, tudo que é festivo, alegria, estamos lá. E dizemos assim, somos dessa religião. Mas, se nós deixarmos isso de lado, que não adianta nada, e irmos para a profundidade, debruçarmos nos livros daquela religião, debulharmos, estudarmos, pesquisarmos, procurarmos os doutores, os mestres, os iniciados, professores, cada um tem um nome em cada religião, para tirar as nossas dúvidas. Aí sim, eu estarei dentro de uma religião e não farei parte dessa nata que não leva, não preenche, não satisfaz ninguém a nada. E a cada dia mais, a gente vê cada vez mais escândalo no meio disso tudo. Tá certo? Então, quantos fazem isso? Se nós formos ver, a cada mais ou menos 1000 cristãos, leu a Bíblia. Leu a Bíblia. Quantos estudaram? Nem. Então, nós estamos colaborando para uma religião superficial. Se eu não estudo de forma aprofundada a religião, eu não tenho dúvida sobre a religião. Se eu não tenho dúvida, eu não cobro do instrutor, do iniciado, do orador, do mestre, cada um tem um nome que chama. Eu não tenho que cobrar. O que ele fala, tá bom. E se não fala, também tá bom. Porque eu não tenho conhecimento. Eu estou vivendo na superficialidade social da religião. Quando tem festa, eu vou. Quando tem encontros, eu estou. Quando tem um nome para citar, é meu. Quando tem que ler, eu leio. Mas eu não me aprofundo. Isso faz com que os chamados, iniciados, professores, tutores, educadores, também não se aprofundam. Porque eles dizem que adianta eu me aprofundar. O que falar tá bem, tá bom, tá ótimo. Então, nós mesmos estamos deteriorando as religiões com o nosso comportamento, com o conhecimento. E depois somos nós que dizemos contra a religião. Então, antes de você deixar a sua religião natal, sua religião matriz, sua religião escolhida, procure se aprofundar bem fundo nela no conhecimento. E então venha me dizer se realmente eu não estou com razão de que ela tem verdades, ela é séria, seja qual o nome for, e ela tem muito a te ensinar. Saia da casca social, dessa casca que as religiões criam. Pronto.
e você vai ver que tudo tem muito a te ensinar. Caso contrário, você vai se desiludir com todas as religiões que você buscar, porque todas elas, nessa casca social, nessa casca, nessa superficialidade, nesses enfeites de vestígio, só dá fofoca.